A influenciadora norte-americana Courtney Novak lançou um desafio pessoal: ler um livro de cada país, em ordem alfabética. O Brasil, letra B, foi um dos primeiros, e ela escolheu Memórias Póstumas de Brás Cubas, um dos principais, se não o principal livro, de um dos principais autores nacionais, se não o maior escritor de todos os tempos. E ela viralizou no TikTok, incrédula, impressionada com o livro. E é muito engraçado a gente pensar nisso. Tem várias análises que eu quero fazer aqui nesse vídeo para a gente entender esse fenômeno cultural de um autor que ele é atemporal. Mesmo vivendo 1800, 1800 e tanto, escrevendo mais de 200 anos, ali, as obras ainda fazem bastante barulho, bastante impacto, principalmente para quem ainda não conhece. Aqui no Brasil é muito difícil, mas lá fora muitos ainda não conhecem Machado de Assis. Bom, eu sou Juliano, falo sobre escrita criativa, sobre os meus livros e diversos outros assuntos literários aqui no YouTube. Se você quer conhecer, saber mais sobre esse mundo, vem aqui comigo, se inscreva no canal, curta esse vídeo e vamos lá. Bom, a primeira análise, o primeiro ponto que eu queria comentar aqui é que a gente muitas vezes se assusta quando alguém descobre Machado de Assis, quando alguém não sabe o poder, né, o peso que é, a potência que é os livros do autor. Eu lembro que eu não dei tanto valor assim a Machado de Assis na época da escola, li tanto, não só para vestibular, mas até antes, Dom Casmurro, próprias as Memórias Póstumas e diversos outros livros do autor. Mas com o passar do tempo, com a maturidade, a gente vê o tanto que ele é de fato potente, o tanto que ele representa para a nossa literatura, né? E quando chega um leitor de fora, estrangeiro, que lê uma tradução e que naturalmente perde-se muito numa tradução, já falaram isso muito de Machado de Assis, né? Que não tem como traduzir sem perder a essência do autor muitas das vezes, e há esse impacto, esse choque. E é aí que a gente vê o quanto que muitas vezes em determinados momentos a gente subvaloriza o que a gente tem aqui. E aí já parte para um pedacinho de uma próxima análise que nós, como uma nação culta, como uma nação que sempre escreveu muito bem, desde os primórdios, né? A gente teve toda uma parte do colonialismo, pós-colonialismo, a gente começando com os nossos movimentos literários cada vez mais únicos, se distanciando da cultura europeia, a gente produziu sempre obras muito importantes, sempre lançando para o mercado autores muito importantes. Eu não consigo hoje listar 10 dos principais autores nacionais repetindo sempre esses nomes. Qualquer momento, se alguém me parar na rua e perguntar, eu vou dar sempre nomes diferentes, porque são sempre nomes que vão saltar à minha mente. E a todo momento eu estou descobrindo novos autores. Somente esse ano, em janeiro, que eu li Carolina Maria de Jesus. Porque, a primeira vez que eu li Quarto de Despejo, uma obra contemporânea, absurda, muito boa, e que, cara, a cada momento a gente vai conhecendo, né? Então, isso é muito impressionante. A gente acaba que, às vezes, não dá o valor necessário para a literatura nacional. E eu escuto muito até hoje, mesmo estando aí 5, 6 anos, produzindo conteúdos literários, escrevendo também, que a literatura nacional não presta. Muitos falam isso. Livro nacional não quero. Mas vai ler um livro meia boca que, né, fez, guardando todo o respeito aos autores internacionais, mas um livro meia boca que, nossa, é o melhor livro do mundo. Mas é uma tradução, um livro que vem uma cultura de fora e a gente não valoriza a nossa própria cultura. E aí, quando uma pessoa de fora fala do nosso livro, a gente passa a olhar para dentro de nós mesmos e fala assim, uou, realmente a gente é bom mesmo. Acho que a gente tem que dar mais valor para a gente mesmo. Então, parar um pouco esse complexo de vira-lata e passar a olhar mais para nós e defender a nossa literatura, que é algo que falta muito. Existem, claro, centenas de perfis, inclusive específicos, que só falam de Machado de Assis. Talvez seja o autor que tenha mais perfis dedicados ao Machado. Eu já vi, inclusive, muitas pessoas tatuadas, né, com o rosto do Machado de Assis tatuado. Isso é muito comum. Então, ele tem uma potência muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergo um movimento muito grande de esquecimento, né, de apagamento da nossa própria cultura. Isso não é muito interessante. Então, enfim, às vezes falta um pouco de uma visão muito etnográfica
etnocêntrica, né, de entender que o nosso Brasil aqui é mais importante do que o dos outros. Falta um pouco disso, talvez. Agora, uma outra análise que eu queria falar nesse vídeo é o quanto que o poder das redes sociais é grande mesmo, é poderoso. E no caso específico do TikTok, muitos ainda acreditam, uma visão lá de 2019, 2020, que o TikTok é só de dancinha, é só de conteúdo fútil, é só conteúdo de adolescente, mas hoje, né, a gente está falando em 2024, a gente está falando de 5 anos depois que ele começou a surgir com um movimento maior aqui no Brasil, já é um tempo considerável. É um perfil que dá para você aprender muito, e aprender com conteúdo de 3, 5, até 10 minutos ali, você consegue consumir um conteúdo muito interessante. E o TikTok, diferente de outras plataformas como o Instagram e o Facebook, ele ainda valoriza, ainda explode muito conteúdos para fora das bolhas de uma forma muito mais recorrente que essas outras plataformas que eu falei. Se por um lado, no YouTube, que é o conteúdo, que é a rede social que eu mais gosto, você tem um crescimento lento, porém contínuo, se você tem um fluxo constante de produção de conteúdo, o TikTok a todo momento ele vai impulsionando pessoas. Não estou falando que é o caso da Courtney, eu não acompanho ela, não estou falando que ela viralizou só com esse vídeo, mas foi uma viralização que saiu da bolha. Então o Instagram, o TikTok, ele tem esse poder de boom, explodir uma pessoa. E qual que é a consequência disso? Uma coisa é ter views, ter likes, ter comentários. Mas isso representou como eu vou até colocar aqui na tela o print da reportagem, vou colocar aqui na legenda também da descrição do vídeo que eu vi, como um dos livros mais vendidos na semana na Amazon Estados Unidos. Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado de Assis, nosso Machadão, como um dos mais vendidos na América. Olha como que isso é impactante. Ainda mais os americanos, que são muito cheios de si, né, que eles valorizam muito a própria cultura, eles são teoricamente super independentes em tudo ali, colocando, né, Machado de Assis como um dos autores mais vendidos. Isso é um impacto absurdo. Então fica muitas reflexões de a gente valorizar mais, cada vez mais enaltecer a nossa própria literatura, a nossa própria cultura, ler mais autores nacionais. E vou, inclusive, colocar os links dos meus livros, tá aqui na descrição do vídeo também, e entender a importância e o impacto nas redes sociais para a divulgação literária. Então é isso, espero que você tenha gostado. Vou ficando por aqui, até mais e...